E aí, galera, tudo bem com vocês? Redes geográficas. Já ouviu falar nesse termo? Sabe como que essas redes podem ou não influenciar a sua vida e estabelecer a dinâmica do que nós chamamos hoje de globalização? Vamos conversar sobre esse assunto e entender um pouco mais esse processo. Vem comigo. Querida aluna, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Vamos conversar hoje sobre as redes geográficas, também chamadas em muitos momentos de fluxos geográficos. Eu vou sair um minutinho para você printar a tela para obter este resumo aqui da lousa e transferir para o seu caderno, combinado? Faça isso. Muito bem, galera. Uma vez que você tem as informações primordiais para discutir esse assunto, agora nós podemos entender o que são essas redes geográficas e como que elas contribuem para a construção do nosso dia a dia e de tudo aquilo que nós conhecemos dentro deste mundo extremamente complexo. O primeiro tópico que eu trago aqui para a nossa discussão é entender que o espaço geográfico ele constrói-se e articula-se através das redes. O que significa isso? Quando nós olhamos esse espaço na qual nós vivemos, nós vamos perceber que essas redes, muitas vezes representadas pelos meios de transportes, ao mesmo tempo pelos meios de comunicação, eles são decisivos, importantíssimos para construir esse modelo de vida que nós temos. Seja ele um modelo urbano, seja ele um modelo rural, não importando-se necessariamente com os estilos de vida, mas sim com aquilo que pode nos influenciar diariamente. Então, quando nós vamos à escola ou quando nós compramos algum produto, por exemplo, na internet, nós somos influenciados diretamente por essas redes. Quando nós ligamos o rádio, quando nós ligamos a televisão para nos atentar às notícias, nós somos sim influenciados por essas redes de comunicação. E são justamente essas redes que muitas vezes são visíveis, em outros momentos invisíveis, elas contribuem para formar a dinâmica social, para formar a dinâmica econômica e também política, cultural, entre outros aspectos, tá? Então, o espaço geográfico é aquele que é construído, que é produzido pelo homem, pela humanidade. E ele só pode ser, então, assim construído se ele tiver uma dinâmica, tá? E uma ajuda, uma contribuição dessas redes que eu acabei de mencionar. Então, eu gostaria que você fizesse, inclusive, uma observação para entender o seu redor e como que o espaço geográfico onde você vive é influenciado por essas redes. Combinado? Então, é importante a gente destacar isso. As redes geográficas, assim como eu já disse, elas são nada mais, nada menos do que um conjunto de locais da superfície terrestre que estão conectados ou interligados. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma representação como essa que está aqui na lousa, nós sabemos que muitas cidades do planeta Terra, embora fisicamente estejam distantes entre si por centenas ou milhares de quilômetros, elas estão ao mesmo tempo interligadas por esse conjunto de objetos, por esse conjunto de redes. Como eu disse anteriormente, muitos momentos são redes concretas, como aeroportos, portos, ferrovias, né, entre outros, antenas de televisão, o cabo da fibra ótica, mas ao mesmo tempo invisíveis. Então veja, quando a gente faz uma ligação, ou a gente usa a tecnologia do próprio celular, nós não vamos ver as ondas, né, de rádio, as ondas do sinal do GPS atravessando esta atmosfera. Mas nós sabemos que essas redes invisíveis, elas estão funcionando e fazendo com que todos os serviços sejam possíveis. Então são essas redes espalhadas em diferentes espaços, sejam continentais, estaduais, municipais, não importa o tipo e a esfera, nós conseguimos criar esse ambiente na qual a humanidade consegue se interligar cada vez mais. Mas é importante também frisar que esse movimento dessas redes já existiam no passado,
Vejam as grandes estradas romanas ou a Rota da Seda, em momentos importantíssimos da história da humanidade, mas eram muito inferiores e menores em termos não só de dimensão, mas também em número de conexões com relação ao que nós temos hoje no século XXI. Então é muito tranquilo dizer e afirmar que a globalização ela conseguiu fazer com que esses fluxos, com essas redes, se tornaram cada vez mais intensas. Tá? Mas eu coloco um asterisco aqui nessa palavra intenso, justamente para a gente entender que isso está pautado ao assunto da desigualdade. Então veja, quando nós falamos de países mais ricos do planeta Terra, ou até mesmo países que dominam a tecnologia, são países que têm uma dinâmica maior e uma capacidade de aumentar esses fluxos e essas redes. Agora, os países que sofrem com a pobreza, ou são países considerados politicamente atrasados, economicamente atrasados, por uma série de fatores, são países que vão apresentar essa dificuldade no desenvolvimento e até mesmo no aproveitamento dessas redes, fazendo com que muitas vezes eles não participem do processo de globalização como os primeiros, que são os mais desenvolvidos. E isso acredito que é bem claro e bem tranquilo para a sua compreensão. Beleza, galera? Já partindo aí para os 50% restantes da nossa aula, vamos entender que Milton Santos, que foi um grande geógrafo brasileiro, ele trouxe essa ideia das redes e dos fluxos geográficos numa discussão muito profunda. E ele traz um termo que apresenta várias informações, um conhecimento muito profundo, mas que não compete neste momento destrinchar os seus conceitos, mas sim alertar de que realmente a revolução técnico-científica e informacional que foi desenvolvida por esse geógrafo brasileiro discute em muitos momentos a questão das redes, né? E aí o destaque principal para essa revolução é que nesses últimos anos, principalmente do século XX para o século XXI, nós vamos ter uma ampliação dessa revolução técnico-científica e informacional, ampliando ainda mais os meios de transporte e também os meios de comunicação. Faça uma comparação, veja que em questão de algumas décadas, o aumento do fluxo informacional, ele aumentou graças à internet e os aplicativos que hoje estão disponíveis inclusive para os smartphones. Então, antigamente nós tínhamos uma dificuldade para transportar informação, para comunicar a outras pessoas. E hoje o acesso ele é praticamente universal, desde que você tenha um smartphone e um sinal de internet. Você já está conectado no mundo. Então hoje nós falamos que vivemos no mundo da informação, daí o termo informacional, mas que depende da ciência, que depende da técnica para que essas coisas existam e participem cada vez mais de todas as sociedades. Assim como nós podemos também destacar a questão dos meios de transportes, que nos últimos anos ficaram muito mais velozes, eficientes no sentido de transportar cada vez mais cargas a distâncias cada vez maiores. Então, o processo de interligação desses espaços geográficos através da comunicação e dos meios de transportes ficaram cada vez mais evidentes, cobrindo cada vez mais áreas diferentes da superfície do planeta Terra e interligando cada vez mais pessoas. Tranquilo? E para encerrar, vale a pena destacar que todo esse processo das redes geográficas vem intensificando cada vez mais o que nós chamamos de capitalismo financeiro e muitas vezes também chamado de capitalismo informacional, mesmo porque essa rede de informações contribui muito para o aumento dessas atividades ligadas ao sistema capitalista. E aí a gente destaca, por exemplo, a participação de inúmeras multinacionais que não dominam apenas os países nas quais elas nasceram, mas que estão presentes em diferentes continentes. E agora, pense, essas multinacionais elas só conseguem desenvolver e desempenhar o processo na qual elas estão conseguindo fazer hoje,
Porque existem diferentes meios de transportes e diferentes meios de comunicação, ou seja, as redes geográficas. São elas que vão propor uma atividade de desenvolvimento mais dinâmico, mais assertivo, para que essas empresas consigam dominar os mercados, estar presente em diferentes países do planeta Terra. Tá? Ao mesmo tempo, a gente pode destacar, ainda em redes, a questão das bolsas de valores, que contribui para esse capitalismo informacional, esse capitalismo financeiro, quando um determinado país apresenta uma certa dificuldade, seja ela política, ambiental ou até mesmo econômica, e as ações no seu país oscilam em função desses primeiros motivos, veja que em questão de minutos ou até mesmo segundos, outras bolsas de valores que estão presentes em outros lugares do mundo também sentem essas variações e dependem muito da questão global. Então veja que graças a essa informação, a notícia ela pode chegar em questão de segundos, minutos, trazendo também consequências positivas ou negativas para diferentes bolsas de valores do mundo inteiro. Então nós estamos conectados. As cidades globais, elas se destacam diante disso. E aí quando a gente analisa, por exemplo, essa representação, nós vamos ver que algumas cidades elas vão desempenhar um papel muito mais importante do que outras, que são as chamadas cidades globais, que são cidades aí gigantescas, na sua maioria são megacidades, que apresentam uma excelente infraestrutura para desempenhar com qualidade as redes e os fluxos geográficos. Então, as cidades globais cada vez mais ajudando nessa articulação, nessa produção dessa comunidade internacional. E aí nós destacamos as redes urbanas, que é exatamente o que está representado. Nós estamos separados fisicamente, mas ao mesmo tempo conectados, sejam pelos instrumentos de comunicação ou sejam pelos instrumentos de transportes, tá? Entre outros aspectos também, como políticos e culturais. E para encerrar, eu trago aqui o destaque sobre que, a partir do momento que as redes comerciais, ou melhor, as redes geográficas se tornaram mais intensas, nós podemos destacar que as atividades ligadas ao e-commerce e também ao turismo ganharam aí, né, um patamar de destaque no cenário econômico internacional. Então, antigamente as pessoas viajavam menos, as pessoas importavam menos produtos, mas graças a essas redes, essa dinâmica se tornou cada vez mais frequente, tá bom? E aí, para encerrar mesmo a nossa aula, eu vou fazer um convite para você mergulhar nesse assunto através de uma leitura, lembrando que nada substitui a leitura. Aqui nós temos apenas uma breve discussão e é importante que você tenha aí um roteiro para estudar esse assunto. E aí o convite é que você escolha aprofundar o assunto a partir dessas questões. Então, utilize o início de cada uma dessas perguntas, né, que são exemplos, na verdade, para você dar um start nessa pesquisa e a partir do momento que você constrói a sua própria pergunta, você vai buscar as respostas. Combinado? Então, use aí como exemplo, como seria diferente se não existissem as redes geográficas? Ou quais são as razões para que as redes geográficas consigam trazer diferenças em relações à utilização e produzindo inclusive as desigualdades mundiais? É uma boa pergunta que vai exigir aí uma pesquisa, né? E qual é o propósito, por exemplo, da existência da revolução técnico-científica e informacional na nossa vida? Qual que é o propósito disso, né? Por que Milton Santos discutia tanto sobre este assunto? Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter chegado até aqui. Vamos continuando, então, os nossos estudos ligados à geografia e vamos seguindo em frente, beleza? Aquele abraço, então, até a próxima aula.